Glória a Deus, queridos. Graça e paz a todos. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Que Deus te dê sabedoria para vencer as lutas diárias que todos nós passamos. Porque o próprio Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Então, se Cristo venceu, Ele vai nos ajudar, porque o andar da vida sempre é dessa forma. Quem já conseguiu, ajuda quem está por conseguir. Isso faz parte de ajudar quem está vindo em passos mais lentos atrás. Glória a Deus. Mas, queridos, eu quero falar nesta manhã algo que está relacionado à oração. Nós sabemos que muitas pessoas argumentam, falam que quem ora bastante, tem uma vida de oração, é uma pessoa que tem poderes, não poder para transformar pedra em ouro, para transformar água, né, em vinho, tá? Não é desse poder, tá? Porque é algo que não emana de nós, é algo que emana de Deus, tá? Se Deus quiser fazer isso, Ele faz, mas eu vejo que não é para esse propósito, tá? Mas a gente ora, a gente busca ter uma relação mais íntima com Deus para ser um instrumento, né, poderoso na mão de Deus, para ser útil para a sua glória, para ajudar quem precisa de ajuda. Então Deus nos chama para o seu exército, na realidade é para contribuir, é para ajudar, cooperar. O triste que a gente observa aí, querido, é que muitas pessoas, quando vêm para o exército, essas pessoas, elas não querem servir, elas não querem ser útil para a obra de Deus. Elas querem ser servidas. Ela quer que as pessoas façam tudo por ela. E não é assim. Quando um jovem se alista ao exército, ele se alista para ser útil à sua nação, à sua pátria. Então ele vai ali para ser treinado, capacitado, para ser útil, né, para a sua nação. Ali ele recebe toda a orientação para que ele possa usar aquilo em benefício da sua pátria. Então, o cristão, da mesma forma, ele é resgatado por Deus, ele é escolhido por Deus e ele vai ser treinado, capacitado, tá? Pelo reino dos céus, para que ele possa ser um agente dos céus aqui na terra. Então, nós precisamos, o mais rápido possível, querido, nos aproximar desse quartel, para que eu possa receber toda a orientação, capacitação, para que eu seja um instrumento de Deus para desfazer as obras de Satanás aqui na terra. Então, nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração, para que a gente seja um gigante diante de Deus aqui na terra.
Porque a gente percebe que tem muitos gigantes aqui na terra, mas nanicos diante de Deus, não são reconhecidos pelos céus. São pessoas que buscam sua capacitação aqui, conhecimento, mas não busca a capacitação, o conhecimento em Deus. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Muitos buscam somente o conhecimento, mas não buscam a graça, que nos capacita para vencer todos os ardis, todos os sofismas do nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Portanto, queridos, eu quero trazer uma reflexão com o seguinte tema: 4 fatores por que devemos orar. Por aquilo que devemos orar. Nós sabemos que tem muitas pessoas que oram muito em busca de bens materiais, de melhorar de vida. Pessoas que só se importam consigo. Nós vamos aprender aqui com a epístola de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20. Nós vamos ver aqui 4 fatores que Tiago diz por que nós devemos orar. E olha, eu vou dizer uma coisa, querido. Em vez de nós estarmos diante de Deus, pedindo casa, pedindo carro, pedindo uma melhor condição de vida, e isso não é pecado, não é errado você fazer isso. O triste, e isso se torna errado, quando eu somente priorizo as minhas necessidades e esqueço de quem está do meu lado. E isso que é o mais triste. Pessoas que só centram em si e se esquecem do que está ao seu redor. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e nós vamos meditar nesse texto. E nós vamos descobrir aqui algumas razões que são bastante pertinentes por que nós devemos orar ao Senhor. E falar sobre oração, a gente percebe no nosso contexto de igreja que isso é algo que os pastores sempre estão pregando, ministrando, porque eles percebem que a igreja atual de hoje é uma igreja nanica diante de Deus, é uma igreja anã, porque não é uma igreja que tem a disponibilidade, não é uma igreja que tem o desejo de buscar a Deus. Então Tiago aqui vai nos relatar algumas razões pelas quais nós devemos orar. Amém? Então vamos orar para a gente iniciar essa reflexão aqui. Quero que você ore comigo, quero que você tire aí um período para falar com Deus, para que você possa ligar o seu coração ao trono da graça. Pai, nós te louvamos, porque Tu és santo, e pedimos a Tua iluminação, para que possamos compreender, entender a Tua palavra, e que possamos aplicar no nosso dia, Senhor. Ajuda-nos a sermos o atalaia, aquele que fica de vigia, atento a qualquer circunstância ao seu redor, não permitindo que o inimigo ultrapasse a muralha. Que possamos, ó Deus, estar sóbrios e vigilantes, pois o nosso inimigo é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. Mas que sejamos vigilantes,
para não sermos enganados pelos sofismas do nosso inimigo. Amém. Portanto, queridos, vamos lá. Então você já está com a sua Bíblia aí, e nós vamos para a Epístola de Tiago, do versículo 13 até o versículo 20. E nós vamos ver aí razões pelas quais devemos estar orando ao Senhor. Olha o que Tiago diz aí no versículo 13. Vamos ler juntos, para a glória do Senhor. Versículo 13 e versículo 14. Olha o que ele diz. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção o que diz no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Ele diz, faça oração. Então, esse é um fator, é uma das razões pelas quais nós devemos orar, por aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento. E deixa eu ser bem sincero, queridos, nós temos muitas pessoas que estão sofrendo, às vezes até nós estamos passando por algum tipo de sofrimento. E fique sabendo que com certeza deve ter alguém também levantando um clamor pela sua vida. Alguém que está se colocando como um intercessor, clamando por você. E da mesma forma, nós devemos ser empáticos com aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, aonde esses talvez estão quase que naufragando, quase que retrocedendo, querendo desistir, querendo abandonar por causa do sofrimento, por causa de perseguições, por causa de tantas difamações, calúnia que essa pessoa está passando. E isso é um sofrimento tão intenso que esta pessoa não está mais sentindo desejo de ir à igreja se congregar com o corpo de Cristo, porque o sofrimento é tão intenso e ela só tem o desejo de permanecer no seu lar, na sua casa, escondido, recluso. Você percebe Elias, quando ele foi a mulher de Acabe, Jezabel, deu um decreto para aquele homem, de que ele ia morrer no outro dia. Aquilo ali entrou no seu coração ao ponto que ele foi para dentro de uma caverna e ficou lá remoendo, sofrendo. Foi necessário Deus se levantar, mas antes disso, você vai perceber que Deus falou para Elias, tem 7.000 de joelhos, orando, esperando o seu momento. Eu acredito que aqueles homens estavam intercedendo pela vida do profeta Elias, que estava passando por um sofrimento intenso, e Deus chegou com um socorro para tirar aquele homem daquele estado de sofrimento. Então você percebe como a oração ela é importante. Quando nós estamos orando, Deus se levanta para trazer o socorro presente no meio das angústias. Me lembro muito bem, querido, lendo em um livro, um missionário das portas abertas, que estava na Rússia, no período onde o evangelho era completamente fechado, não podia se pregar, mas mesmo assim ele foi corajosamente e entrou. E ele foi preso, levaram ele para uma prisão distante da cidade, aonde o frio chegava a 30 graus negativo. E os homens disseram para uns para os outros, os soldados disseram, olha, não vamos trancar a cela, deixa ele aí, porque
ele vai morrer de qualquer maneira, porque não tem ser humano que vai suportar tanto frio. Então deixaram a cela aberta e aquele homem ficou lá sofrendo, o corpo já entrando no estado, já as mãos roxas, os pés roxos, e ele já vendo a morte à sua frente. Mas de repente um grupo de pessoas em outra cidade lembraram desse missionário, sabia que ele estava naquela região pregando o evangelho, e eles começaram a orar, a interceder por ele. A história relata que aquele homem recebeu uma visita dentro da cela, e aquela visita o aqueceu, deixou ele quentinho, ao ponto de que ele não sentiu mais frio, e quando chegou no outro dia, os soldados ficaram alarmados quando viram aquele homem de forma perfeita, sem um tipo de problema, porque eles pensavam que iam encontrar ele morto. Mas quando eles chegaram lá, eles ficaram alarmados, e ali eles perceberam que foi um milagre de Deus. E esse milagre de Deus só aconteceu porque tinha um grupo de pessoas clamando, intercedendo por aquele homem que estava sofrendo por causa do Evangelho de Deus. Você percebe como a oração é poderosa, como ela realmente tem eficácia, querido, como ela realmente pode ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então eu quero motivar a você, quando tiver um tempo, levante um clamor por alguém, e você vai ver o agir de Deus diante daquela pessoa. E quantas pessoas nós encontramos, sabemos que está passando por algum tipo de sofrimento, e nós estamos preocupados somente conosco mesmo, e não estamos preocupados com aquele que está passando por algum tipo de sofrimento. Essa é uma razão pela qual a igreja, você e eu, devemos orar ao Senhor por esses amados irmãos. Outra razão pela qual nós devemos orar está aí no versículo de 14 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então você percebe aí outra razão pela qual nós devemos orar, é orar pelos enfermos, é orar por aquele que está doente, doente fisicamente, doente espiritualmente, doente psicologicamente, esgotamento físico, porque não soube equilibrar, não soube moderar as coisas, e as pessoas hoje estão sofrendo com enfermidades, paralisadas. Por quê? Porque teve exageros na sua vida, e a palavra de Deus está dizendo: leve os presbíteros para orar por aquela pessoa que está doente. E o interessante que está dizendo aqui, se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoado. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: pecado adoece pessoas. Quantas pessoas não estão doentes, paralisadas, enfermas por causa de pecado? Se você analisar em João capítulo 5, diz que aquele homem estava enfermo, paralítico, período de 38 anos. E você vai perceber ali, discorrendo o texto, Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Então a gente percebe ali nitidamente que aquele homem ficou durante 38 anos paralítico por causa de pecado.
Você pode analisar em Marcos capítulo 2, quando aqueles 4 amigos vão levar aquele homem que está paralítico até Jesus. Jesus, da mesma forma, lança uma palavra: estão perdoados os teus pecados, e o homem começa a andar. Quantas pessoas estão doentes, enfermas dentro das igrejas por causa de pecados? E elas precisam de alguém para orar, impor as mãos, e essas pessoas serem curadas e libertas. Em Lucas capítulo 13, você vai ver uma mulher enferma, com problema de coluna, e Jesus impõe as mãos sobre ela, e Jesus expulsa, sabe quem? O demônio que estava no corpo daquela mulher. Quantas pessoas também não estão doentes, porque os demônios estão na vida dessas pessoas. E o interessante desse texto de Lucas, diz que Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Quantas pessoas estão enganadas, que estão dentro das igrejas, que se diz convertidas em Cristo Jesus, mas estão enfermas, estão com demônios na sua vida, paralisando a elas. É sinal de que essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, porque quem é de Jesus, o demônio não toca. Mas tem muitas pessoas enfermas espiritualmente, atormentadas por demônios, aprisionadas por demônios, e não conseguem avançar. Igrejas que têm problemas de fofoca, de diz que me diz, irmãos brigando uns com os outros, isso é enfermidade espiritual, isso é demônios. E você precisa de um presbítero, você precisa de um homem de Deus para orar, para expulsar da sua vida esses demônios que estão te aprisionando, que estão te colocando em um cativeiro. Porém, também tem pessoas doentes fisicamente. Pessoa que adquiriu uma doença por exagero. E hoje a gente observa que a nossa população, ela está doente, na maioria das vezes é por causa da alimentação. Você vê em algumas casas aí que não tem ninguém com problema de diabetes, mas alguém apareceu diabético. Mas por que ele ficou diabético? Porque é uma pessoa que exagera no doce. Pessoas que têm problemas de pressão alta, porque exagerou no sal. Pessoas que têm problema com colesterol alto, porque exagerou na fritura, na gordura. Está doente fisicamente. Deus também pode curar. Mas você precisa também se consertar a tua vida, ser uma pessoa moderada, que não exagere nas coisas, porque a glutonaria, a Bíblia chama de pecado. Pessoas desorientadas na sua alimentação. Então esse, querido, é um dos motivos pelos quais nós devemos orar. Orar pelos enfermos. Orar pelos enfermos. Outra razão porque nós devemos orar. Está no versículo aí, 17 e 18. Tiago capítulo 5. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Sabe por que nós devemos orar? Porque a oração tem eficácia. A oração é algo que acontece, não por causa de quem está pedindo, mas por causa daquele que mandou, que é Deus. Você percebe que a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a qualquer tipo de paixão, era um homem limitado, era um homem que tinha fragilidade, mas era um homem que confiava em Deus, não era um homem que confiava em si mesmo, mas que confiava no Senhor. Então, por isso, quando aquele homem orou, os céus cerraram.
porque ele acreditou, ele sabia que a oração tinha eficácia. Me lembro de um relato de um homem, de um missionário, que ele estava numa região inóspita, e aonde era um povoado, e ele ia fazer um culto à noite, para abranger todo o povoado, as pessoas daquele povoado. E quando ele armou lá, para fazer o culto, do nada apareceu muitos insetos. Muitos insetos. E muitas pessoas chegaram para aquele homem de Deus e disseram assim: olha, não vai ter culto dessa maneira. Os insetos não vão deixar as pessoas ficarem atentas para a palavra. Aquele homem, levantando as suas mãos para os céus e dizendo: Deus, muitas pessoas aqui vão ser impactadas pela tua palavra. E eu oro em nome de Jesus que esses insetos que estão aqui, todos eles, Senhor, saiam, sejam exterminados, para que nós possamos realizar o culto. Querido, o que aconteceu, que assim do nada, de forma sobrenatural, os insetos todos sumiram. E o homem realizou o culto, almas foram levadas aos pés de Jesus. Por isso, querido, que o inimigo das nossas almas sempre vai fazer de tudo para que as coisas de Deus não aconteçam. Mas nós temos que crer que a oração tem poder. Jesus estava indo para Genezaré, Marcos 5, 35 a 41. Diz que quando ele estava indo para lá, porque ele ia expulsar um demônio de alguém que estava lá, atormentado por uma legião, Satanás se levantou, criou tempestades, vendavais, e os discípulos apavorados, Jesus se levanta, diz: ó homem de pequena fé. E Jesus lança uma palavra e diz: acalma-te, vento, cala-te, tempestade. E tudo ficou quieto. Quando Jesus chega lá, aquele homem é liberto. E aquele homem vai pregar para 10 cidades, testemunhar do nome de Jesus. Oração tem poder, querido. Devemos acreditar, confiar de que aquilo que nós falamos em nome de Jesus acontece. Acontece primeiro no mundo espiritual, para acontecer no mundo físico. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que a oração tem eficácia, a oração é poderosa, porque não está em nós. Muitas pessoas às vezes ficam com algo na sua mente, mas se eu orar e se não acontecer, não depende de nós, é Deus. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos, impor as mãos e crer que Deus fará o milagre. A incredulidade é algo que mata a fé, e nós não devemos ser incrédulos, nós devemos ser pessoas que creem. E você percebe aqui que ele orava incessantemente, em Atos capítulo 12, quando Tiago foi decapitado e Pedro foi preso para ser morto no outro dia, no versículo 5 de Atos 12, diz que tinha uma igreja orando de forma incessante, porque ela acreditava, ela creu que Deus poderia libertar Pedro da prisão. E o texto relata que um anjo foi lá, tirou as algemas, abriu as portas, passou pelo meio dos guardas, aproximadamente uns 16 soldados, e ninguém percebeu nada. E no outro dia, Pedro vai lá e bate na porta da igreja, e algumas pessoas ainda duvidam, será que é ele mesmo? E eles estavam orando para que Deus agisse de forma soberana e sobrenatural. Então nós devemos acreditar que a oração tem poder. E por último, por que nós devemos orar? Versículo 18, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecado do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados.
Outra razão por que nós devemos orar. Devemos orar para restaurar aqueles que estão desviados ou afastados do caminho de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, conta a parábola do pastor, que uma ovelha perdida no meio do caminho, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, e ele cuida, ele trata e insere novamente no meio das 99. Muitas das pessoas, queridos, que às vezes deixam de se congregar, o fato de isso acontecer é porque talvez, ou na maioria das vezes é isso, elas foram feridas, magoadas por algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que pensam que dentro da igreja só tem pessoas perfeitas. Não, Jesus veio para os imperfeitos, para os perdidos, e Ele trouxe esses perdidos para estar dentro de uma igreja, se congregando uns com os outros, e problemas vão acontecer. Por isso que eu não devo focar a minha fé em homens, porque homens falham, homens cometem erros. Eu devo olhar para Jesus. Salmo 25:15 diz: os meus olhos estarão fitos no Senhor, pois só Ele tira os meus pés do lamaçal. Os meus olhos devem estar fitos em Deus, não em homens, porque se eu olhar para homens, eu vou retroceder, eu vou andar para trás. E quando eu olho para Jesus, eu começo a andar para frente. Mas nós devemos orar para que Deus restaure essa pessoa, para que ela coloque a sua fé em Cristo, não em homens. Porque se nós colocarmos a nossa confiança em homens, nós vamos fraquejar, nós vamos cometer erros, queridos, como outros homens vão cometer. Mas esta é uma razão pela qual você deve orar. Orar por aqueles que se afastaram, por aqueles que estão retrocedendo, e eu devo apresentar diante de Deus. Em Gálatas capítulo 4:19, Paulo orando por aqueles irmãos, sentindo dores de parto, para que eles fossem transformados em discípulos de Jesus. Hoje, muitas pessoas se afastam das igrejas, porque as pessoas querem transformar as pessoas em suas discípulas. Nós temos que transformar discípulos de Jesus. Não discípulos de A ou B, mas de Jesus, querido. Então esse é um dos motivos pelo qual devemos orar. Devemos orar pelos que estão sofrendo. Devemos orar pelos doentes, pelos enfermos. Devemos orar porque a oração tem eficácia, a oração ela acontece. Devemos orar para restaurar aqueles que estão afastados, desanimados no meio do caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que esta palavra possa fazer de você alguém melhor para a glória do Senhor Jesus. Amém.